Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vou falar sobre como a água corta as rochas. Esse vídeo foi pedido por um de nossos inscritos, chamado Thales. Esse vídeo foi feito especificamente para ele e também para outras pessoas que desejam saber como que a água corta as rochas, né? Porque a gente sabe que a água é um fluido, já a rocha é um objeto tridimensional que ao mesmo tempo é um objeto muito sólido e que tem uma resistência muito maior do que a resistência da água propriamente dita, certo? A água ela pode estar em diversos tipos de, de situação, ela pode estar num recipiente, ela pode estar numa bomba. Então, dependendo ali da força, ela pode ocasionar com o tempo cortes, né, em rochas e outros tipos de materiais. Mas o que a física nos diz a respeito disso? O fluido no meio poroso ocorre à velocidade de Darcy, que é dada por essa equação aqui. V igual a Q sobre A, que é igual a K vezes I. Eu vou falar para vocês sobre cada letra dessa aqui, sobre o significado de cada uma delas e como que essas relações aqui podem influenciar na água cortando, certo? Na água fazendo o corte nas rochas. E não somente em rochas, mas também em outros tipos de materiais, tá? Eu vou fazer aqui um duto para vocês imaginarem como é que funciona. Temos um duto aqui, certo? E bem aqui existe uma pedra. Isso aqui é a pedra, certo? E aqui o restante do duto. Aqui, ó, tem água. Vamos supor que aqui tem água. Aqui é azulzinho, tá? Vamos supor que tem água só até aqui. Tenta imaginar aqui o seguinte comigo. Tem água aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é água. E bem aqui tem uma pedra. Será que essa água consegue ultrapassar essa pedra para chegar aqui desse lado? É uma pergunta. Com esses tipos de... todos esses coeficientes aqui, eu vou mostrar para vocês que é possível sim a água ultrapassar a rocha e ao mesmo tempo partir ela no meio. Ou no meio, ou conseguir rachar ela. Que significa vazão? A vazão significa a quantidade de água que consegue ultrapassar determinado tipo de material. Nesse caso aqui, o material é rocha, mas pode ser madeira. A água também ela consegue ultrapassar a madeira. Ela consegue ultrapassar a areia, consegue ultrapassar o barro, tá? Consegue ultrapassar outros tipos de materiais. Nesse caso aqui, a pergunta foi o corte de rochas, né, que parece ser muito mais resistente. Então ela passa por esse duto e consegue ultrapassar. Então a vazão é de qualquer tipo de material. A vazão ela vai ser relacionada à quantidade de água que vai sair. A significar da seção de escoamento, que seria o que é escoamento? É o que sai. Então nesse caso aqui, a área desse pequeno duto aqui. Tá? Esse K é a condutividade hidráulica. Essa condutividade hidráulica aqui ela é um pouco complicado para me falar para vocês aqui nesse vídeo. Eu vou precisar de um tempo muito maior para me falar sobre isso. Eu vou logo dizer quais são as difíceis aqui. Condutividade hidráulica, tá? Gradiente hidráulico e viscosidade dinâmica do fluido. Essas três coisas aqui, caso vocês não saibam já clicando nesse vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou falar para me separar um vídeo somente para falar sobre isso, tá? Temos o I, que é o gradiente hidráulico, né? Ele é determinado pela diferença a diferença de pressão dividido pelo comprimento. É muito fácil de identificar isso porque, por exemplo, você tem essa áreazinha aqui menos essa área aqui. Aí você vai ter a diferença de pressão para obter o gradiente hidráulico. Temos também o coeficiente de permeabilidade. Esse coeficiente aqui é como se fosse a velocidade do fluido em relação
ao nosso material. Tem a densidade do fluido. Densidade, todo mundo sabe que é aquela equaçãozinha de física. Densidade é igual a massa sobre o volume. Então, todo objeto ele tem uma densidade. Por que o isopor flutua na superfície da água? Porque a densidade dele é maior do que a água, certo? Por que o aço ele cai na água? Ele não flutua, porque a densidade dele é maior do que a água. Então, nesse caso, esse P aqui, que nesse caso você vai teria que multiplicar pela condutividade hidráulica multiplicado por G, que nesse caso é a aceleração da gravidade, você determina, no meio dessa multiplicação, você também teria que saber o valor da densidade do fluido. Tá? Também tem a viscosidade cinemática do fluido, ou seja, cinemática é relacionado a movimento. Como é que esse movimento está sendo direcionado? Porque todos nós sabemos que os fluidos eles se movimentam no universo de uma forma diferente. Eu, nesse caso, me movimento em linha reta, me movimento para cima e para baixo. Um fluido não. Um fluido ele se movimenta de uma maneira muito diferente. É como se fosse um gás. Gás é fluido, ele se movimenta onde ele vê espaço. Onde vê espaço ele está se expandindo. A água, ela é um fluido. Nesse caso, ela se movimenta de diversos tipos de forma ali, dependendo do tipo de meio onde ela está inserida. Então, a viscosidade, ou seja, o óleo ele é viscoso, né? Ou seja, o jeito que, um exemplo, o jeito que ele é observado. Então, a viscosidade cinemática do fluido, ou seja, o tanto que ele consegue passar dentre os detritos ali. Então, assim, o óleo, você vai ver, se você colocar ele entre pedras ali, ele vai andar bem devagarzinho. Então, a viscosidade a cinemática dele é bem devagar. Quando você joga água, é muito mais rápido, ela vai entrar em todos os meios ali. Então, a viscosidade cinemática do fluido é uma coisa muito importante para você determinar a escala. O φ significa a viscosidade dinâmica do fluido, que já é a parte da dinâmica, né? Já a parte da força, a parte de outro tipo de cálculo, que não falei, que a gente tem que fazer isso em outro vídeo. Aí tem L, que significa o comprimento, e V, a velocidade. Dada todas esses coeficientes, o que a gente irá precisar de fato é saber a quantidade da vazão e que a gente não, eu falo assim a gente porque a maioria dos que calcula. Os físicos, na verdade, eles decoraram a forma com o nome Kia, para ficar mais fácil. Que Kia significa Q vezes A. Ou seja, a vazão é exatamente igual a coeficiente de permeabilidade multiplicado por I, que ao mesmo tempo é a diferença de pressão sobre o comprimento, multiplicado pela área da seção de escoamento. Tá? Então, assim, como que funciona isso? Como é que a água consegue ultrapassar, como que ela consegue cortar as rochas? Imagine que temos aqui uma rocha, eu vou não é separadamente cada uma rocha, tá? Isso daqui sozinho é uma rocha, ok? Isso daqui é uma rocha vista pelo microscópio, digamos assim, tá? Por mais que o objeto seja muito resistente, visto pelo microscópio, ele tem pequenos espaços entre os seus pavimentos. E a água, por incrível que pareça, ela consegue ultrapassar esses pequenos espaços dentre os detritos da rocha, certo? Ela consegue ultrapassar. Por quê? Porque a água é um fluido. Aqui já está falando, ó, o fluido no meio poroso. Quando fala meio poroso, significa que é isso. Quando você tem, por exemplo, uma barra de ferro onde não tem nenhum tipo de... você observa isso, não tem como ter um espaço ali. Só que se você ampliar isso no microscópio, você consegue ver que existem uns furinhos muito pequenos. E é naqueles furinhos que a água consegue passar, porque a água é um fluido, ela se movimenta através de diversos tipos de luz. Quanto mais a água vai passando por esses pequenos espaços dentro dos detritos da rocha, isso vai fazendo com que vai fazendo
aquela dutividade, que nesse caso já faz parte da viscosidade da dinâmica dos fluidos, tá? E isso vai fazendo com que a rocha fique menos resistente, tá? Então, com o tempo, eu digo que assim, uns 200 anos, pode ser 100 anos, com a força um pouco menor, a água consegue sim ultrapassar essa rocha fazendo um cálculo de... Fazendo um cálculo não. Fazendo uma quantidade pouca de vazão, né? Nesse caso, o quê? Então, assim, vai depender muito da velocidade. Se a velocidade da água for muito rápida, ela vai conseguir chegar mais rápido através da rocha. Então, respondendo a pergunta de fato, como a água corta as rochas? Ela não corta assim como a gente está acostumado a pensar, com uma faca, mas realmente há uma explicação física e prática de como que a água faz isso. Através de todos esses coeficientes, você sabendo a resistência real da rocha, você sabendo a viscosidade cinemática do fluido, você sabendo a aceleração da gravidade, a densidade do fluido, todo tipo de coeficiente relacionado àquele material que foi cortado, você vai saber o motivo por qual ela conseguiu ser rachada. Tá? Tem algumas imagens na internet que eu esqueci o nome de uma ilha, que ela foi precisamente lapidada, tá? Há mais de 14 mil anos. Isso significa que quebra a teoria de que a Terra só tem apenas 6 mil anos. Porque na época que aquela montanha foi feita, a civilização humana não existia. Então, existia uma montanha aqui e o lago está aqui. Certo? As rochas, elas estão precisamente lapidadas, ó, como se a água tivesse aqui. Certo? Ela ficava em certa temperatura durante vários anos, ou seja, centenas de anos, e depois de centenas de anos ela diminuía o eixo e vinha para cá. O nível do mar já não estava mais aqui. Nesse caso, ela fazia uma depressãozinha bem aqui na montanha, que deixava sua marca. Tá? E essa marca ela foi sendo lapidada e parece estar bem feitinho, como se fosse uma máquina que tivesse feito. E na verdade não, foi a água. Ela conseguiu lapidar corretamente a montanha. Então, como isso demora muitos anos, cada filamento desse aqui foi tipo que diagnosticado, né? Que foi a cada 600 anos, aí eles fizeram os cálculos lá e viram que para essa montanha tá desse formato e a água que não está aqui mais está aqui, deve ter demorado muito mais de 6 mil anos. Então eles conseguiram até tipo que prever quanto tempo a Terra tem de idade, certo? Eu vou pesquisar mais sobre isso nos seus nomes corretos, mas eu espero que vocês tenham entendido. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo.